Queridos irmãos, abra sua Bíblia no Salmo de número 11. Salmo de número 11 é um salmo de Davi, é um salmo que fala, como tem o título, Senhor é forte e refúgio. Por que Davi escreveu esse salmo? Em que circunstância ele escreveu esse salmo? O que ele estava vivendo, o que ele estava passando. Salmo de número 11, Salmo de Davi. Diz assim a palavra de Deus. No Senhor me refugio, como dizes, pois a minha alma foge como pássaro para o teu monte. Porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova o justo e ao ímpio. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio. Mas ao que ama a violência, a sua alma abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Vamos orar? Soberano Deus e amado Pai, graças te damos pela tua palavra lida, palavra do Senhor inspirada, revelada, e cabe a nós, ó Deus, receber a iluminação do teu Espírito Santo para entender esta palavra. Dependemos unicamente do Senhor. Fale conosco nesta noite, Pai, no nome de Jesus. Amém. Há um ditado que diz que só sabe aonde o sapato aperta quem usa. Só sabe onde o sapato aperta quem usa o sapato. Isso diz respeito à dor de outra pessoa, ao problema de outra pessoa. E sempre queremos, talvez, ser juízes daquela situação. Olhar para alguém e dizer, faz dessa maneira. Olhar para uma pessoa e dizer, você está fazendo errado. Às vezes até está fazendo errado. Mas às vezes a pessoa está dentro de um plano de Deus que nós não entendemos. E queremos a todo custo orientar aquela pessoa a tomar certa decisão. Só sabe o sapato onde aperta quem usa. O que é que tem a ver com este salmo? Esse salmo foi escrito pelo rei Davi. Davi foi o homem mais perseguido, eu acredito, acho que ou ele ou o apóstolo Paulo, eu não sei, um dos homens mais perseguidos da Bíblia, porque Davi, ele tinha um projeto, e o projeto era de ser rei em Israel. E a primeira pessoa a se levantar contra ele foi o próprio rei que ele ia substituir, que era o rei Saul. E esse rei tentou matar Davi por mais de uma vez. E Davi sempre se defendia. Davi sempre fazia alguma coisa. E também os seus amigos, os seus soldados, tentaram ajudar. Davi faz isso. Teve certo momento que Davi entra na caverna e está lá Saul e os seus soldados. Davi tem toda a chance, aquela que chamamos, chance de ouro, de se vingar agora
ou de matar o próprio Saul. E os empregados, os súditos daquele rei, melhor, os empregados de Davi, disse: é a hora de você se vingar e matar Saul. Você tem a chance dada por Deus, porque aconselhar as pessoas a agirem é muito fácil. Se coloque no lugar dele, olhe a situação dele, veja as circunstâncias que ele vive, veja o projeto de Deus na vida dele. Tudo isso tem que ser levado em conta. E a Bíblia diz que Davi olha para aquele soldado e diz: longe de mim de tocar no ungido do Senhor. Eu não vou revidar, eu não vou matar ele e não vou fazer nada. E ali houve até, Flávio, uma manifestação de insatisfação daqueles homens. Daí Deus colocou e tem que fazer alguma coisa. Mas quem sabe o que fazer na hora do aperto é você, eu, somos nós. Não estou desprezando os conselhos, não estou desprezando as boas amizades, mas eu estou dizendo que no problema em si, só sabe quem passa. E Davi, ele viveu isso neste salmo, porque ele foi convidado a fugir. Davi foi convidado pelos seus soldados a fugir e tinha o endereço certo para onde ele iria e tinha um motivo real porque ele tinha que fugir. Davi era perseguido. A maioria dos estudiosos entram em acordo que esse salmo ele foi escrito quando ele fugia de Saul. Alguns acham que talvez poderia ser do seu próprio filho Absalão. Mas Davi, ele é convidado a tomar uma decisão que não era propriamente a decisão que Deus tinha dado para ele. Porque há momentos em nossas vidas que nós ficamos na chamada estaca a zero. Nós ficamos, Roberto, numa situação entre a parede que não sabemos o que fazer. E às vezes Deus permite determinada situação para que nós paramos, pensamos e agimos da forma que Ele quer. Você e eu somos dependentes de Deus. E Davi, neste salmo, ele teria que escolher entre o medo e a confiança. O medo, andar de acordo com o que ele estava vendo, com a situação que ele via, ou andar pela fé, confiando no Deus que tinha feito a sua chamada. Esse salmo é a resposta da fé ao conselho do medo, porque os outros viram de uma maneira muito feroz os inimigos se levantando para matar Davi. Até certo ponto houve uma boa intenção. Davi, o negócio engrossou para o outro lado. Davi se levanta e foge. Davi, você não sabe o que está acontecendo. A armação está pronta, a arapuca está pronta e você precisa fazer alguma coisa. Diante do medo, nós ficamos aterrados, dizendo: meu Deus, o que eu tenho que fazer? E neste salmo, Davi vai nos ensinar, ou o salmo vai nos ensinar, 4 lições importantes. Preste atenção. A primeira lição é o que Davi deve fazer. O que nós devemos fazer? Primeiro, o que Davi deve fazer, o que ele fez, o que nós devemos fazer. Segundo, o que o inimigo faz. Porque ele estava diante de um inimigo feroz, de um inimigo que não brincou e queria matar ele. E a gente vê o que o inimigo faz. Terceiro, o que o justo pode fazer. Quando ele diz que Deus prova o justo e o ímpio, qual é a nossa posição? E quarto, o que Deus fará ou o que Deus pode fazer. Primeiro, o salmo começa com Davi expressando confiança em Deus para os seus amigos. Quando ele abre a sua boca em uma oração de confiança, ele diz: no Senhor me refugio. Certamente,
pelo a parte B do versículo, havia um convite dos seus empregados para que Davi saísse daquela posição, deixasse o seu posto, fosse embora, fugisse. Aconteceu em outra oportunidade que Davi sai do seu palácio para não morrer pelas mãos do seu filho Absalão, não é? Ele sai, vai para o meio do mato, vai para o deserto, porque ele estava fugindo para não morrer. Mas existem situações que nós precisamos saber o que fazer. Eu vou, eu fico, eu corro, eu fico parado, porque na Bíblia há diversas reações dos homens de Deus quando passaram por provações. A uns Deus disse, vá, a outros Deus disse, fique. Perceba que não há uma regra, não é? Alguém que nós conversamos hoje na escola dominical, uma regra que tem que cantar 10 hinos, que rodear tantas vezes, que fazer tantas coisas para receber alguma vitória. Não existe regras, não existe misticismo para que nós venhamos alcançar alguma coisa em detrimento de obediência àquilo que aqueles homens fizeram. Quando Deus mandou o rei Josafá se livrar de um grande exército, o exército do rei da Síria, o que Deus disse para ele, coloca o exército para cantar apenas uma frase, que a misericórdia do Senhor dura para sempre. A misericórdia do Senhor dura para sempre. Então são situações diferentes que passamos, que vivemos e que precisamos entender ou saber a hora de agir. É muito fácil eu dizer, Roberto, o caminho é esse, vai por aqui. E eu não sei detalhes da vida dele ou da situação que essa pessoa vive. Ele diz, no Senhor me refugio. Como dizes, pois, a minha alma, foge como um pássaro para o teu monte. Na nova versão transformadora, eu gosto muito, e também da NVI, ele diz, no Senhor me refugio. Por que então vocês me dizem, voem para os montes, como um pássaro, se escondam nas cavernas? A ideia era mais ou menos essa aqui. Vocês vão embora como um pássaro que não tem para onde ir, vão vagar por aí, porque a situação está apertada, Davi, e você precisa correr e fazer alguma coisa. Eu volto a falar o que eu falei no início, que quem sabe a hora de agir, primeiramente é Deus, né? E você sabe por onde ir, por onde começar, a partir do momento que Deus te dê a iluminação, que Deus te dê a direção, para que você não entre numa enrascada e faça aquilo que é errado. Eu estou falando dos meios ordinários da vida. Eu estou falando de situações que nós vivemos dia a dia. Não estou falando busca para salvação. Não estou falando da sua vida em comunhão com Deus nesse sentido. Mas são decisões que nós precisamos tomar todos os dias. E o que fazer? E o que fazer? E pior, se é que eu posso chamar pior, irmão Antônio, é que nós não ouvimos aquela voz nítida que nós queríamos ouvir, Raquel, e dizer, Deus, o que é que eu faço? E agora? E a gente vai dizer, meu filho, tu vai por ali, por aqui, e tu faz assim, assado. Nunca vamos ouvir, talvez, mas os meios ordinários, eles vão mostrando a vontade de Deus para nós. Isso não é misticismo. Isso não é você ficar à mercê, não é, da sua própria situação, ou talvez dependendo de algo extraordinário. E ele diz, Davi, a situação é essa. Voe para os montes como um pássaro. Veja o que é que um pássaro faz. Ele voa sem um lugar certo. Ele vai embora, não é? Houve momento que Davi precisou sair, que Davi precisou se ausentar, que ele precisou se esconder.
Mas teve momento que Davi disse: eu não largo a minha posição, o meu posto, porque sei aonde estou, o que eu estou fazendo e o que Deus vai fazer pela minha vida. O que estava em jogo aqui era exatamente que Deus já tinha rejeitado o reinado de Saul, que Deus já tinha desaprovado aquele rei que desobedecera ao Senhor. Quando conta lá no capítulo 15, no primeiro livro de Samuel, quando Deus disse: Saul, você vai para a batalha, mata todos, não é? Os animais, mata tudo. E Saul, pela uma desobediência, ele poupa o gado gordo, poupa as coisas que ele achava que deveria poupar. E a partir dali, Deus começa a mostrar que rejeita o reinado daquele homem por causa da desobediência. Sem contar que lá na frente ele começa a descer a ladeira, porque assim, quando o homem ele desobedece a Deus, ele continua irredutível, desobediente a Deus, a porta vai se alargando, a porta vai se abrindo e o buraco vai também abrindo e a pessoa vai entrando, porque quando ele desobedece a Deus, quando ele não atende à voz de Deus, o que Deus mandara, ele a partir daí, ele começa a descer ladeira abaixo. E chega ao ponto de consultar uma necromante, uma mulher que adivinhasse, para saber se ele iria para a batalha ou não, que ele queria ouvir aquilo. Deus não falara como ele queria ouvir da parte daquela necromante. Então, por aí, nós entendemos o quanto a crise estava instalada na vida do próprio Davi e de sua família e dos seus soldados. E alguém, de uma forma talvez boa, né, a boa intenção que se chama, convida Davi a deixar o seu posto, a deixar aquela posição e a sair exatamente daquela vida. Um certo filósofo, ele diz assim: você não precisa de uma mudança de ares, mas sim de uma mudança de coração, não é? Nós estávamos falando ontem à noite na reunião de casais sobre o fracasso de Adão e Eva no paraíso e a grande vitória de Jesus Cristo no deserto. Você vê que não é o local que determina nada em nossas vidas, são as motivações, o que nós queremos. Não adianta trazer misticismo, não é? Esse local dá azar e esse dá sorte. Essa casa me trouxe azar e essa casa... Não tem isso, nós não precisamos dessas coisas. Esse carro só me deu azar. Aconteceu coisas porque Deus permitiu. O que nós precisamos entender é que o Deus que projeta, o Deus que te deu, é o Deus que te abençoa em qualquer lugar. Então nós precisamos, segundo esse filósofo Seneca, de uma mudança de coração. E Davi usa a imagem, não é, do Salmo, de um Salmo 56, que esse Salmo 55, 6 e 7, que ele diz: quem me dera asas de pomba, eu voaria e acharia repouso. Há momento que nós estamos no Salmo 55, e há momento que nós estamos no Salmo 11, sentado, esperando Deus. Ou no Salmo 57, aqui eu me abrigo debaixo das tuas asas, até que passe sobre mim as calamidades. Cada situação é uma situação diferente para cada um de nós. Por que nós vimos tantos erros em pregadores que querem encher as suas igrejas, trazendo já de pronta entrega uma vitória preparada, não é? A solução para o problema daquela pessoa, você venha para aqui, você que está com problema do casamento, você que está com problema do seu comércio, você que está com problema em qualquer lugar, eles têm algo pronto porque eles querem exatamente induzir as pessoas a fazerem aquilo que eles acham que é certo, aquilo que eles acham que vai melhorar. Não tem regra, não tem escritozinho lá, faz dessa maneira, assim, porque cada experiência é diferente uma da outra. E nós não planejamos as experiências, nós não estudamos para passar pelas dificuldades da vida, Flávio. Nós não estudamos, chegou até você, chegou na tua casa, chegou na minha casa, Leandro, e nós temos que saber administrar. Como administrar?
Nós falamos essa semana também, foi na quarta-feira, sobre sabedoria. Quando fala de provação, Tiago diz que a gente tem que ter muita sabedoria, porque por falta de sabedoria, nós prejudicamos o nosso relacionamento, o nosso casamento, a nossa vida com Deus, a nossa vida no trabalho, a nossa vida na universidade e em qualquer outro lugar. Sabedoria para conduzir a situação. E o que mais Davi precisava nesse salmo era de sabedoria. Davi estava resistindo exatamente o conselho dos seus amigos, dos seus soldados. No original, o verbo fugir, aqui ele é usado no plural. Por quê? Ele disse, pegue todos os seus amigos, os seus soldados, fujam, porque a situação ela está cada vez mais difícil. E ele dá uma dica, fuja para os montes, vá para algum lugar, saia para poupar a sua vida. Ele via Davi como um pobre pássaro sem domicílio, assustado a pular de galho em galho. Era com um homem que estava desgovernado, alguém que não tinha direção, alguém que não tinha nada para fazer. E o que acontece é que Davi, ele recebe todo esse conselho. Agora, se tem uma coisa que nós precisamos fugir constantemente, sabe o que é? É o que Paulo diz: fugir das paixões da mocidade, fugir do pecado, fugir, né, da aparência do mal. Isso a gente tem que fugir todos os dias, não precisa perguntar para ninguém. Agora, fugir da responsabilidade é algo que pode nos trazer muito mal e muitas consequências. Se Davi fugisse, John, ele estava saindo de uma posição onde Deus o tinha colocado. Entenda o que eu estou falando. Há momento que ele teve que sair, mas teve momento que ele teve que ficar. No livro de Neemias diz que Neemias, ele se encontrava em uma situação muito difícil. E ele disse, eu não posso largar a obra de Deus. Eu estou envolvido em uma grande obra e não posso dar ouvido a vocês. Foi até que as mães perguntam os filhos e os pais do departamento infantil da semana passada, que foi o tema trabalhado lá. Estou envolvido em uma grande obra. Quando Neemias é convidado para deixar o seu trabalho, para ir para outros lugares. Precisamos ter foco. O que nós queremos. Onde Deus nos colocou. O que precisamos fazer, Roberto? E ele diz, Edson, que Davi, ele não larga aquela posição. O líder que foge da crise sem necessidade não é um pastor fiel das ovelhas, mas sim um mercenário. O Ori W. Wisby, ele comenta esse salmo dizendo assim, citando exatamente quando Jesus disse, eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas, o mercenário que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vem vir o lobo, abandona as suas ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. O verdadeiro líder, ele tem cuidado com as ovelhas, ele não está preocupado em encher as ovelhas de vã esperança, em querer resolver um problema que ele não pode resolver. Qual é o conselho aqui, Gustavo? É que ele deveria fugir. Pense comigo. Dificuldade nós temos todos os dias. Eu fico impressionado como é que pessoas que têm vocação, que Deus chamou para uma obra, ainda questionam, ainda talvez estejam esperando o quê? Porque se Davi, ele foi convidado a fugir, de vez em quando nós somos convidados a fugir das nossas responsabilidades. Em tudo, não somente ministerial, como pai de família, como mãe, como patrão, como empregado, como amigo, entre outros. Cabeça no lugar para tomar as decisões certas. Não devemos alojar na nossa mente, no nosso coração,
aquele orgulho, Fernanda, dizer assim, eu sei que estou fazendo, não preciso da sua ajuda, você não sabe o que eu estou vivendo. É verdade, eu não sei. Nós temos que tratar de dois extremos, não desprezar os conselhos dos outros e também não querer fazer aquilo que nós achamos que vai dar certo, eu que sei fazer as coisas. O conselho nesse sentido aqui, ele não foi um conselho tão bom, né, porque ele estava convidando a Davi a ir embora, larga o teu posto, e não era a hora ainda. Eu me lembro das palavras do apóstolo Paulo quando ele sai de Cesareia para ir para Roma preso. Quando ele chega lá em Cesareia, ele é hospedado na casa lá de um homem chamado Filipe. E a Bíblia diz que chega um profeta de Ágabo, chega para ele e ali preocupado com aquela situação, Paulo vai seguir viagem para Roma, Paulo vai ser preso em Roma. E aquele profeta reúne todo mundo numa sala e pega agora o cinto de Paulo e começa a amarrar o cinto sobre as suas pernas, começa a fazer uma alegoria com aquele cinto e dizer, vocês estão vendo o que está acontecendo, esse cinto aqui? Quem é o dono desse cinto? É Paulo. Pois é, Paulo. O que eu estou dizendo é o que vai acontecer com você lá em Roma. Você vai ser preso. E começou a descrever toda a situação. E indiretamente era o conselho de que Paulo não seguisse viagem, de que Paulo ficasse em Cesareia, de que Paulo não saísse daquele lugar. Mas Paulo, que era guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele disse, vocês estão chorando porque eu estou pronto não somente para viver, mas também para morrer. E ele diz exatamente no livro de Atos, no capítulo 20, versículo de 10 a 14, ele diz, faça-se a vontade do Senhor. Lembra do que eu preguei a semana passada? A oração dominical, a oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade. Nunca oramos com convicção, me perdoe se querer julgar você, nunca oramos com convicção para dizer, Senhor, seja feita a tua vontade. Quando falamos seja feita a tua vontade, é como se fosse um conformismo, é como se fosse uma inquietação, ou não aceitar, ou talvez eu não tenho mesmo o que fazer. Então que seja a vontade de Deus. Faça a vontade de Deus consciente. Aquilo que Deus vai fazer. A vontade dele, a Bíblia diz que é boa, perfeita e agradável. Talvez não seja aquilo que você queira, mas é aquilo que Deus quer fazer. E Paulo, vendo aquele povo chorando, e ele diz, eu estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, não persuadimos, conformados, dissemos, faça-se a vontade do Senhor. Agora, por que ele teria que fugir? O texto vai discorrendo e mostrando por que ele teria que ir embora. E o conselho continua do versículo 2, quando diz assim, quem te persegue, Davi, é ímpios, são pessoas que querem o teu mal. Porque eis aí os ímpios, arma o arco, dispõe a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. A flecha já está pronta, o arco já está preparado. Então, ele está dizendo, você está vendo que está tudo armado contra você. Acredito que, em sã consciência, nenhum de nós quer demorar naquilo que está dando errado. Nenhum de nós quer demorar naquilo que está dando errado. Mas, pastor, e o que é que tem? Está certo. Queremos procurar melhora para a nossa vida. Mas, isso aqui é o que eu falo do meu coração, que há situações que não estão tão boas, mas talvez seja um momento de aprendizado, que seja um momento que Deus esteja nos preparando para outra coisa. Deus disse a Elias, vá lá para a cidade de Sarepta, lá eu ordenei a uma mulher que te sustente. Na cabeça de Elias ou na minha, talvez fosse uma mulher que tivesse condição financeira, e a Bíblia diz, demora-te lá, não sai rápido, espera o que Deus vai fazer. E o texto sagrado diz que Elias, ele chega na cidade, encontra uma mulher pobre, viúva, com o filhinho já moribundo lá, já perto de morrer, apanhando alguns gravetos para ir para casa, tomar sua última refeição e morrer.
E é ali que Deus manda aí o profeta. Porque os planos de Deus, o trabalhar de Deus é diferente do nosso. Nós vimos isso aqui a cada dia, a cada momento, nessa igreja, na sua vida, como Deus ele trabalha de uma maneira diferente da nossa. E não tem nenhum misticismo para isso, não tem nada de errado, não é? Quando ele diz assim, os meus planos não são os teus planos, os meus pensamentos não são os teus pensamentos. Quantos de nós queríamos estar aqui? Quantos de nós planejamos estar aqui? Talvez em outros tempos nunca queríamos e Deus assim o fez. Agora, o que ele vai falar no versículo 3? O que o justo pode fazer? Olha essa expressão que ele diz. Ele começa a fechar o círculo ali para Davi, mostrando que ele está encurralado. Ele está numa situação que não tem saída. E ele vai dizer no versículo 2, lembram? Os ímpios já estão aí, armando as suas flechas, as ocultas, para disparares contra o reto de coração. No versículo 3, ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Na NVT, os alicerces ruíram. O que pode fazer o justo? Em outras palavras, as bases já tremeram. Já está tudo aqui aniquilado, já está tudo aqui quebrado. Não tem mais alicerce, não tem mais esperança, ele não tem mais o que fazer. Quando o salmista diz os alicerces, há uma interpretação, a metáfora talvez, de uma edificação, onde o próprio reinado de Saul já estava sucumbindo, já não se sustentava. E quando a situação já estava para ser derrubada, a situação já estava para ser agora destruída, não tem alicerce, não tem base, não tem como ficar em pé, Davi, numa situação como essa. Não tem mais esperança, você não tem mais o que fazer, a não ser ir embora mesmo. Os alicerces ruíram, o que você tinha de seguro, você não tem mais. Veja como quem vê de fora, vê de uma maneira de que daquela pessoa que vê de dentro, que vê a própria situação. Aqui não é uma questão sentimentalista, vai dar certo, vai dar tudo legal. Não, é uma questão de confiança, de onde você está, da situação que você vive, e Deus vai te tirar. Quantas situações adversas nós vivemos, quantas dificuldades, e nós vimos a glória de Deus, a manifestação de Deus, a mão de Deus sobre nós. Quanta situação o Senhor passou, quando o Senhor viajou, foi embora, e Deus sustentou, e te trouxe são e salvo, e te colocou no lugar que você nunca, talvez tivesse imaginado, fazer a obra de Deus, eu e você. Quando nós olhamos para a situação, parece que os ventos sopraram, parece que a situação agora, ela está totalmente adversa. É naquele momento que parece que o barco está à deriva, aquele momento que os discípulos estão aterrados, estão perturbados com o vento, com a tempestade, Jesus dormindo no barco. Senhor, faz alguma coisa, tu não te importa que pereçamos. É aí que a fé do povo de Deus é testada. Quantos de nós passamos lutas? Quantos de nós passamos adversidades grandes e nós estamos aqui hoje? Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Não adianta querer achar que vamos ter uma vida plena. Alguns dizem, não, vamos ter um momento de paz, um momento... Eu particularmente, eu não acredito, não é? Acredito sim na providência de Deus, acredito sim na mão de Deus que me guarda todos os dias, mas eu não espero boas coisas desse mundo, porque eu sei que a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Ele disse,
que pode fazer? Os fundamentos já foram embora. O justo não pode fazer nada. A confiança agora não tem como dar certo. Davi não negociou sua confiança em detrimento dos conselhos dos ímpios. E ele mesmo começa o salmo dizendo assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Há 3 palavras que são palavras, é uma projeção. O homem que não anda, que não se detém e que não se assenta. Andar significa uma associação passageira com aqueles que estão fora da sintonia com Deus, andar. Deter já vai além do que andar, é uma comunhão contínua com as pessoas que são continuamente pecaminosas, aquele que anda, aquele que se detém e aquele que se assenta, aquele que permanece, aquele que habita. Perceba como a vida do cristão é uma vida de vigilância, com quem você está andando, com quem você está se assentando, com quem você está se associando. A ideia é basicamente essa. Agora, versículo 4. O que Deus fará? Davi vai mostrando para os seus conselheiros que a vida dele tinha sentido, que a vida dele tinha uma direção. Entendeu, Júnior? Tinha uma direção. E ele vai dizer no versículo 4. O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor o seu trono. Os seus olhos estão atentos. As suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O salmista consola-se diante da ideia de que Deus está reinando sobre todas as coisas. Só prevalece sobre nós alguma coisa se for da permissão de Deus. Não acontece por acaso, não acontece por força das circunstâncias, não acontece porque alguém quis que acontecesse, alguém fez, acontece porque Deus permite que aconteça na minha e na sua vida. Davi, ele olha para esse momento e ele vê esperança em quem está assentado. Alguém que está no trono conduzindo toda a situação. Nós olhamos para essa terra, Gustavo, olhamos para a situação política do nosso país, olhamos para a impiedade desenfreada, para a maldade que prevalece, os homens maus fazendo o que eles querem, e achamos que isso aí é uma coisa que Deus está sentado, virou as costas e disse: faça o que você quiser. Não! Deus reina, Deus governa, Deus sustenta todas as coisas visíveis e invisíveis. Por que Ele permite, eu não sei, mas que Ele não perdeu o controle, isso eu tenho certeza. O salmista, ele é consolado com essas palavras, quando ele diz que o Senhor, porém, está no seu templo, o Senhor governa dos céus. Observa, olha que expressão nessa nova versão transformadora, observa a todos com atenção, examina cada pessoa da terra. 8 bilhões de pessoas, eu acho que é isso, a população. Cada pessoa Deus está vendo. Não perdeu de vista nenhum dos moradores da terra. Ele está de olho nessa igreja, uma igreja lá no Japão, na Coreia, em qualquer outro lugar. O Senhor do seu alto, o Senhor do alto do seu santuário desde os céus, bastou vistas à terra, para ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte. Você sabe que uma das coisas mais difíceis de entender, olha, é porque Deus demora, não é? Por que Deus demora? Porque Deus não faz aquilo que nós pedimos, Débora, imediatamente. O povo de Israel
clamou muito tempo por libertação. Foi muitos anos clamando, 400 anos, para Deus mandar um libertador chamado Moisés. Tudo tem o tempo de Deus e a hora de Deus. É melhor esperar. A Bíblia diz, melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. Ele vai concluindo o Salmo, quando ele mostra agora que Deus faz uma distinção entre justo e ímpio. Isso não há nenhuma vaidade para o meu e para o seu coração, de que somos melhores, mas que Deus, Ele prova o justo e o ímpio. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma abomina. Essa expressão, por a prova, é a ideia de testar metais pelo fogo. Jeremias diz, o Senhor dos Exércitos, justo juiz, que prova o mais íntimo do coração. Veja, eu a tua vingança sobre ele, pois a ti revelarei a minha casa. Eu, o Senhor, é Deus que está falando, esquadrinho o coração e prova os pensamentos, isso para dar a cada um, segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. E aqui, nós vimos aqui uma vingança, se é que eu posso falar, uma vingança de Deus contra os ímpios, quando ele vai mostrar no versículo 6, né, ele vai agora mostrar um assunto que foi tratado lá no Velho Testamento, no livro de Êxodo, quando ele diz assim, fará chover sobre os perversos brasa de fogo e enxofre, vento abrasador será a parte do seu cálice. Quando Davi mostra aqui, não é o que Deus irá fazer, ele vai mostrar a imagem aqui de um Deus abrasador. Ele mostra aqui o que aconteceu exatamente, lembrando da destruição de Sodoma e Gomorra, como Deus ele fez justiça, como Deus destruiu. E agora, Deus faz distinção entre o justo e o ímpio. Malaquias diz, no final verás a diferença, aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Não é? Deus vai fazer distinção. Quando foi distribuir quando ele foi manifestar as pragas do Egito, ele fez isso. Do povo de Israel não houve aquilo, somente do povo os de Faraó. E para concluir, ele diz, porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Por mais que seja uma demora de Deus, por mais que você sinta-se injustiçado, Deus é um Deus que faz justiça. Deus é um Deus que tem o controle de todas as coisas e Ele não é injusto. Nós chamamos Deus de injusto a partir do momento que nós não somos beneficiados ou a partir do momento que nós achamos que Deus deveria atender a nossa oração conforme nós fazemos ou conforme nós pensamos. Deus é injusto porque salva um e outros não. Deus é injusto porque predestina um para a vida eterna e outros não. Ele não é injusto. Ele disse, eu terei misericórdia de quem eu quero ter misericórdia. Deus não deve nada a mim nem a você. Então nós precisamos entender muito bem que se somos alcançados, se somos salvos, é obra, graça e misericórdia de Deus. Então ele diz, ele é justo. Ele conclui dizendo que porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. O Senhor é aquele que nos abençoa e que faz justiça por cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Amém. Inscreva-se em nosso canal. Compartilhe nossos vídeos. Deus os abençoe.